Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fênix Trânsito de Informações. Eu sou o professor Walter Júnior. Hoje é o dia 8 de maio de 2019. Neste vídeo vamos falar sobre as doenças que aposentam por invalidez. A Previdência Social determina a existência de doenças que aposentam por invalidez, ou seja, enfermidades que tornam o segurado incapaz de retornar ao trabalho. Vamos ver quais são elas e as regras estabelecidas pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, e como dar entrada nessa modalidade de aposentadoria, a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria é um benefício garantido a todo trabalhador e contribuinte da Previdência Social. No decorrer da vida profissional do cidadão, pode ser que ele não tenha mais condição de trabalhar e prover sua família. E é nesse ponto que atua a aposentadoria por invalidez. Veja quais são as doenças que aposentam por invalidez. Na realidade, não existe uma lista completa sobre as doenças que aposentam por invalidez. No entanto, o INSS elenca as principais enfermidades. Vamos ver. 1. Hanseníase. A hanseníase, que era chamada antigamente de lepra, é uma doença causada pela bactéria Mycobacterium leprae. A doença é infectocontagiosa e incapacitante. Por isso, o trabalhador deve ser afastado das suas atividades e receber a aposentadoria. 2. Tuberculose ativa. A tuberculose ativa também é uma doença infectocontagiosa, ou seja, ela pode ser transmitida e é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Alienação mental. Distúrbios de ordem mental podem incapacitar o trabalhador para a sua rotina diária, sendo devida à aposentadoria por invalidez. Esclerose múltipla. A esclerose múltipla afeta a cognição, coordenação motora, memória e uma série de outros campos importantes para a interação em sociedade. A doença ataca o sistema nervoso. Cegueira. A deficiência visual também compromete a vida profissional e a produtividade e por essa razão faz parte das doenças que demandam aposentadoria. O glaucoma é uma das doenças que são porta de entrada para a deficiência visual definitiva. Hepatopatia grave. A hepatopatia grave consiste em uma doença que atinge o fígado de forma a comprometer severamente a saúde do trabalhador. Cardiopatia grave. Já a cardiopatia grave é a doença que afeta o coração e que impede que o trabalhador desempenhe suas funções com segurança ou em segurança. Uma vez impedido, ele deve ser preservado e receber o auxílio por invalidez. Nefropatia grave. A nefropatia é uma doença que ataca os rins. Em sua condição mais grave, prejudica a qualidade de vida do profissional que deve ser afastado do trabalho. Mal de Parkinson. O mal de Parkinson é responsável por apresentar progressivos prejuízos à coordenação motora e à postura do indivíduo. Sua característica mais marcante são as mãos trêmulas, a ação involuntária do corpo do paciente acometido pela doença. O mal de Parkinson é degenerativo e o trabalhador precisa ser aposentado. AIDS. A síndrome da imunodeficiência adquirida ataca o sistema imunológico do indivíduo que se torna predisposto a adquirir infecções. Graças à sua gravidade e ausência de cura até o momento, a doença é motivo para a solicitação de aposentadoria por invalidez. Paralisia.
Nesse caso, devemos considerar os tipos de paralisia que são considerados irreversíveis e que incapacitam o indivíduo para o trabalho e sustento da sua família. Sendo assim, são algumas das condições: a paraplegia, triplegia e tetraplegia. Contaminação por radiação. Quem tem um trabalho em que constantemente se vê exposto à radiação pode estar à mercê de uma contaminação. Uma vez contaminado, o trabalhador deve ser colocado em observação e ser submetido a uma série de exames rigorosos. Constatado o desenvolvimento de doenças, ele deve receber a aposentadoria por invalidez. Espondiloartrose anquilosante. Problemas de coluna em estágio avançado dão direito à aposentadoria por invalidez, como é o caso da espondiloartrose anquilosante. É uma doença inflamatória crônica e afeta as articulações do esqueleto. Ela mexe não só com a coluna, mas também com as articulações dos ombros, joelhos, quadris e tórax. Além disso, nos quadros mais graves, o indivíduo sofre com lesões nos olhos, nos pulmões e no coração. Doença de Paget. Com o avançar da idade, aumentam as chances do trabalhador desenvolver a doença de Paget. Esse problema afeta os ossos, tornando-os mais frágeis e até mesmo deformados. É muito comum no fêmur, no crânio, no braço e na coluna. O tratamento ajuda a aliviar os sintomas, mas a doença, infelizmente, ainda não tem cura. Câncer. O câncer, também conhecido como neoplasia maligna, é uma das doenças que aposentam por invalidez. A pessoa desenvolve tumor maligno em alguma parte do corpo, como mama, fígado, pâncreas ou próstata, o que obriga a realização de um intenso tratamento. A aposentadoria é concedida ao portador de câncer desde que a sua incapacidade permanente para o trabalho seja comprovada. Se ele estiver fazendo tratamento de quimioterapia ou radioterapia, pode contar com outro benefício previdenciário, que é o auxílio-doença. Ainda há outras doenças que levam o trabalhador ao seu afastamento das funções definitivamente e a entrar com um pedido de aposentadoria por invalidez. Inclusive, aqueles indivíduos que adquiriram problemas de saúde específicos oriundos das tarefas do cotidiano de trabalho. Eles podem solicitar uma perícia para comprovar e pedir a aposentadoria. Além de sofrer com um problema de saúde que gere incapacidade total ou permanente, o trabalhador também precisa ter pelo menos 12 meses de contribuição para ter direito à aposentadoria por invalidez. Então, esse é o tempo de contribuição mínimo que o trabalhador deve ter para solicitar a aposentadoria por invalidez. 12 meses de contribuição. Vamos ver como solicitar a aposentadoria por invalidez. O primeiro passo é ir ao médico e obter o laudo, ou um laudo, que descreva com detalhes o problema de saúde incapacitante. Munido desse documento, o cidadão ou o segurado deve marcar uma perícia médica através do telefone 135 ou pela plataforma Meu INSS. Para marcar perícia médica online, basta acessar o endereço eletrônico de serviços do INSS, fazer um login e clicar no item Agende sua perícia. No ambiente do DataPrev, informe os dados solicitados pelo formulário e escolha a agência mais próxima. Guarde o número do protocolo, pois ele será útil na hora de consultar o resultado do benefício. Não existe um requerimento direto de aposentadoria por invalidez. Portanto, primeiro, o segurado deve solicitar auxílio-doença e comparecer à perícia. Nessa consulta com o médico previdenciário, é fundamental apresentar provas para o seu problema de saúde incapacitante,
como laudos, exames, prontuários de hospital e atestados médicos. Após uma avaliação completa, o perito determina se o caso é elegível de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Fica a cargo do perito do INSS dizer se é caso, determinar se é caso de que o cidadão comece a receber o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Em geral, o segurado só consegue se aposentar se o seu caso tiver recuperação impossível, desde que não seja possível a sua recuperação, a sua volta ao mercado de trabalho. Se porventura o trabalhador não concordar com a decisão do perito, vejam bem, se ele não concordar com o que o perito do INSS disse, ele pode recorrer à junta de recursos do próprio INSS. Existe dentro do INSS uma junta chamada Junta de Recursos. Ela é feita ou ela existe exatamente para isso. Quando o segurado não concorda com o perito, ele pode entrar. Quando ele não concorda com a decisão do perito, ele pode recorrer a essa junta chamada Junta de Recursos ou procurar um advogado e mover uma ação na justiça. Ele pode optar. Ele tem a opção ou entrar direto com um recurso administrativo junto ao INSS na Junta de Recursos, ou ele procurar um advogado e entrar na justiça. O pagamento, se ele se aposentar, se ele se aposenta por invalidez, o pagamento é 100% do salário de benefício. Ele vai receber 100% do salário de benefício. O salário de benefício, por sua vez, corresponde a 80% das maiores contribuições realizadas a partir de julho de 1994. Ele não vai receber o que ele recebia exatamente na ativa. Isso se ele recebia mais de um salário mínimo. Se ele já recebeu o salário mínimo, o INSS, a lei não permite que pague um benefício menor do que o salário mínimo. Ele vai receber o mínimo. Se ele recebia mais que um salário mínimo, ele vai receber 100% do seu salário de benefício. Isso corresponde a 80% das maiores contribuições realizadas a partir de julho de 1994. A aposentadoria por invalidez é paga durante o período de incapacidade para o trabalho do segurado. Enquanto esse cidadão estiver incapacitado para o trabalho, ele vai receber a aposentadoria por invalidez. O importante saber, ou é importante saber, se houver uma recuperação desse trabalhador, comprovada por perícia médica do INSS, o benefício é encerrado. Caso haja comprovação de que esse cidadão está apto a voltar ao mercado de trabalho ou que ele se recuperou daquela doença que o afastou da sua atividade laborativa, ele tem o benefício encerrado. Para verificar se o segurado permanece incapaz para a vida laboral, o INSS costuma realizar uma perícia médica a cada 2 anos. Isso é em tese. Há pessoas que se aposentam por invalidez, passam 5, 6, 10 anos sem que o INSS o chame para fazer perícia. Agora, com o chamado pente fino que vai acontecer aí, o governo pretende mudar isso que está acontecendo. A convocação para avaliação médica é feita geralmente por correspondência. O segurado recebe uma correspondência pedindo para que ele compareça à perícia médica. E é importante que ele compareça, principalmente o pessoal que é aposentado por invalidez, com menos de 60 anos de idade. E é importante que ele compareça nesse dia e nesse horário que está marcado. A MP 871 mudou o entendimento da lei que isentava trabalhadores de 55 anos a 59 anos de fazerem perícia médica. Aqueles que já tinham 15 anos de contribuição, assim por diante. E ficaram só aposentados acima de 60 anos que estão isentos.
Quando o cidadão chega a 60 anos de idade, aposentado por invalidez, ele não vai mais ser convocado, pois a lei não permite. E esse benefício, a aposentadoria por invalidez, se torna definitiva, se torna vitalícia. Por esse motivo, é fundamental manter o endereço do segurado, o cidadão que está aposentado ou está em auxílio-doença, atualizado junto ao INSS, porque pode a qualquer momento o INSS convocá-lo para uma perícia. Existe o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Na maioria das vezes, o auxílio-doença antecede a aposentadoria por invalidez. Ele, o auxílio-doença, é um benefício previdenciário concedido ao trabalhador que precisa se afastar das funções por motivo de saúde. Esse afastamento é temporário e requer agendamento de perícia médica. O auxílio-doença é pago aos segurados que permanecem incapazes de trabalhar por 15 dias ou mais. Se o perito do INSS constatar uma reabilitação, o benefício é cessado. Assim como o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez é um benefício por incapacidade. A única diferença é que o segurado não pode ser reabilitado para exercer qualquer atividade ou qualquer outra atividade profissional. E há um fato bastante importante. Se o cidadão que é aposentado por invalidez continuar exercendo a atividade remunerada, ele corre o risco de ter o benefício cortado. Caso esse segurado, aposentado por invalidez, tenha dificuldades para realizar as suas atividades do dia a dia, ele conta com um adicional de 25% que pode ser solicitado em uma das agências do INSS. Se o órgão comprovar que esse segurado, que esse cidadão aposentado por invalidez, necessita de terceiro para que ele desenvolva, que ele realize as atividades do dia a dia, o salário dele pode ser acrescido em 25%. Quem recebe o mínimo, R$ 998, tem um adicional de 25%, mais ou menos quase R$ 250. E para encerrar, como a reforma da Previdência Social afeta a aposentadoria por invalidez? Caso a reforma da Previdência seja aprovada, exatamente como chegou ao Congresso Nacional, a aposentadoria por invalidez será diretamente impactada. O aposentado nessa modalidade, ou seja, na modalidade de aposentadoria por invalidez, não vai mais receber o valor integral do salário-benefício. O valor integral do salário-benefício que falamos, 80% das maiores contribuições desde 1994, ele vai receber, se a lei for aprovada, 60% da média de todas as suas remunerações ao longo da sua vida profissional. Vejam a mudança. 60% da média de todas as suas remunerações ao longo da sua vida profissional. É feito um levantamento da vida profissional do cidadão e desse valor tira-se 60%. Portanto, a regra passará a ser mais abrangente, considerando todos os salários pagos e não apenas os maiores. Atualmente é considerado os maiores salários que o cidadão pagou durante a vida profissional. Desses, 80% seria ou é o salário de benefício. Pela nova regra, serão todos os salários da vida profissional e desses tirados 60%, de acordo com a proposta do governo para a aposentadoria por invalidez. De acordo com a PEC, proposta de emenda à Constituição, que está no Congresso Nacional, já passou pela CCJ, já viu que é constitucional e já está na comissão especial. Para receber a aposentadoria por invalidez, o segurado também vai precisar cumprir
um tempo mínimo de contribuição de 20 anos. Então, de acordo com essa proposta de emenda à Constituição que chegou no Congresso Nacional, para receber a aposentadoria por invalidez, o segurado vai precisar ou precisa cumprir um tempo mínimo de contribuição de 20 anos. Se ele não tiver os 20 anos de contribuição, ele não vai conseguir se aposentar. É esse o impacto direto nessa proposta de emenda à Constituição, a chamada reforma da Previdência, junto à Previdência, junto à aposentadoria por invalidez. Quanto mais tempo de contribuição esse segurado tiver, maior será o valor do seu benefício. Vejam, um profissional que contribui durante 24 anos, por exemplo, 24 anos ele contribui, ele vai receber 68% da média de todos os seus salários. Isso se a PEC, proposta de emenda à Constituição, for aprovada nestes termos. Essas informações que vocês viram são do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Repito que o cidadão não pode pedir a aposentadoria por invalidez. Ele faz um pedido ao INSS alegando motivo de doença e é o perito do INSS que vai decidir se ele vai receber primeiro o auxílio doença ou se ele vai receber a aposentadoria por invalidez. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.